Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente vai repercutir todos os bastidores da grande vitória e grande estreia da garotada do Inter no Campeonato Gaúcho. Os personagens dessa vitória. O autor do gol, Diego Kozer, falou. E de fato é um guri da base colorada, é um garoto do celeiro de Ases, e foi uma entrevista muito interessante para a gente trazer aqui. O goleiro Antony fez um forte desabafo sobre o seu momento no Internacional. Será que ele vai deixar o clube em 2026? Ele foi alvo de muitas críticas na temporada passada, no mau momento do Inter no segundo semestre em 2025. A gente também vai trazer aqui e repercutir o que disse o técnico dessa gurizada, Pablo Fernandes. Relatos preciosíssimos sobre alguns garotos, como o ganês Benjamin Arrim, que foi ovacionado aqui no estádio Beira-Rio, e também o grande atacante João Bezerra. Além disso, tem informações importantes no mercado do Inter. 2 jogadores em tratativas para chegarem ao estádio Beira-Rio. E a entrevista de quem está comandando o futebol colorado, Vitor Grumber, que substitui o presidente Alessandro Barcelos em uma viagem para a Europa, falou aqui no estádio Beira-Rio antes do jogo de hoje, e a gente vai repercutir nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria da KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. É a minha e pode ser a sua também, kto.bet.br. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo, que tem o meu link, entra lá, te registra na KTO, tá certo? Bom, gente, uma grande vitória da garotada do Internacional, de virada por 2-1 contra o Novo Hamburgo. Último vídeo aqui do canal, uma análise do jogo, onde eu falei mais sobre a atuação desses jovens jogadores, de outros jogadores nem tão jovens, que são do elenco profissional e participaram dessa atuação. A gente fez toda uma análise do jogo no último vídeo para quem quiser ver depois, tá? O Inter, com essa vitória, gente, de virada contra o Novo Hamburgo, assumiu a liderança do grupo nessa primeira rodada. Curiosidade, né? Só a dupla Grenal venceu nessa primeira rodada do Gauchão. Os outros jogos foram todos empates, então o Inter, com 3 pontos, é o líder do seu grupo na competição. Depois do jogo, o técnico Pablo Fernandes falou em entrevista coletiva, e foi uma entrevista bem interessante, tá? Ele começou jogando limpo. O primeiro tempo não foi bom da equipe. Ele destacou que a equipe teve uma certa falta de jogo, que a equipe não entrou no sistema, no ritmo do jogo, talvez por ter muitos garotos também, o que gerou essa dificuldade. E também por um longo período de férias, estavam todos treinando há mais ou menos 10, 11, 12 dias, mas não estavam jogando partidas, e que isso fez a diferença também para o Inter ter demorado para entrar na partida. Ele disse que viu isso como normal, que ainda na reta final do primeiro tempo o Inter conseguiu ter um pouco mais de controle do jogo, e isso se viu principalmente na segunda etapa, com os 2 gols, com a virada e com a bela atuação de alguns garotos que estiveram aqui. Ele falou, por exemplo, sobre o João Bezerra, atacante de 16 anos que vem se destacando bastante nas categorias de base do Inter. Ele disse que precisa ter cuidado, porque ainda é um menino de 16 anos e que a maturação de jogadores dessa idade é diferente de jogadores mais velhos. Ele destacou que o João Bezerra vem sendo observado desde o ano passado, e que ano passado mesmo, com as observações que ele, que outras pessoas do clube fizeram, já se tinha uma ideia de subir ele para trabalhar no início do Campeonato Gaúcho. Ele também falou sobre o Benjamin Arrim, que talvez tenha sido a grande notícia. O ganês de 18 para 19 anos foi muito bem, talvez o melhor em campo, pelo menos na minha visão, foi o melhor em campo do Inter hoje aqui no estádio Beira-Rio. Saiu ovacionado pelo torcedor ao ser substituído no segundo tempo. Ele disse que, claro, que a adaptação para um garoto ganês que fala só o inglês gera um pouco de dificuldades, mas que eles já falam em português algumas coisas para facilitar essa ambientação e essa adaptação. Ele que chegou à base do Inter no final de 2024. Ele disse que a adaptação do Benjamin Arrim está sendo muito boa, que é um garoto que precisa evoluir em alguns quesitos, justamente por ser jovem, mas que não dá para queimar etapas, que pode ter ali a euforia de ver um jogador jogando bem, sendo jovem, mas que não dá para queimar etapas, que tem que ter tranquilidade com esses garotos. Ele também elogiou muito o Raikkonen, disse que hoje a opção por ele jogar pelo lado direito e não como uma referência, como a gente viu ele quando ele sobe com o Roger no ano passado, é por conta da versatilidade do Raikkonen, que, segundo o Pablo Fernandes, é um atacante que pode jogar pela beirada, pode jogar como referência lá na frente, pode jogar como segundo atacante ou até atrás de um centroavante, e que essa versatilidade do Raikkonen fez com que ele, Pablo Fernandes, o colocasse pelo lado do campo no jogo de hoje. Para os próximos jogos, o Pablo Fernandes não garantiu que talvez outros titulares que já voltaram a trabalhar desde a chegada do Paulo Pesolano possam também estarem com o grupo, tá?
Eu senti da resposta, tá? E até dentro de algumas informações que eu tenho, que assim, tem chance de um ou outro titular ser relacionado para os próximos jogos ainda antes do Grenal, que é a quinta rodada? Tem essa chance, mas não é uma tendência, tá? Ainda mais com a vitória de hoje, com tantos garotos se destacando, é bem possível que contra o Monson na quinta a gente veja de novo um time muito semelhante ao que foi hoje, mas o Pablo também pontuou, não dá pra perder ninguém desses garotos que estão jogando. Então, se alguém sentiu algo, se alguém tá um pouco mais cansado, pode começar esperando, quem sabe, contra o Monson na quinta-feira. O garoto que fez o gol da vitória, o grande nome do jogo hoje, Diego Kozer, falou em entrevista na Zona Mista. Ele disse que agradecia muito a Deus por esse momento. Ele até disse que quando ele chutou, ele não é que ele não queria fazer o gol, óbvio que ele queria, mas foi um chute despretensioso, que foi um chute mais para se desviar em alguém e entrar melhor, se não desviar, beleza. Ele explicou, né, que era um sonho dele jogar aqui, que ele é colorado, apesar dele ter feito a base na Chapecoense. Ele disse que começa no salão com 5 anos, foi para o campo com 10 na Chapecoense, até participou de uma escolinha do Inter que tinha lá em Chapecó, mas que o seu sonho era jogar no Internacional, jogar no estádio Beira-Rio. Falou que teve até um momento de dificuldade com uma lesão no ombro antes da chegada aqui no Internacional, mas que ele tem trabalhado muito e que foi a grande realização de um sonho, jogar pelo Inter dentro do Beira-Rio e ainda fazer o gol de uma vitória. Ele disse que seria muito difícil dormir nessa noite. Ele disse que ele se inspira muito no D'Alessandro, né, ídolo do torcedor do Colorado, ídolo do clube. Falou também do Messi, óbvio que é um espelho para muitos jovens que estão aí no meio do futebol. Falou que o trabalho tem sido muito forte sob o comando do Pablo, que o Pablo já conhece alguns desses jogadores por ter trabalhado na base, que alguns dias tem trabalhado até em 2 turnos no CT Parque Gigante e que está trabalhando muito para ajudar o Inter nessa temporada. E teve a entrevista do Antony, que eu achei muito interessante, porque o Antony hoje foi titular e vale lembrar que o Antony termina muito criticado 2025, tem um problema, uma contusão antes das últimas rodadas, ali as últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então a última aparição do Antony em campo foi sob cobranças e críticas do torcedor do Inter. E o Antony falou sobre isso, ele abriu o jogo e desabafou hoje aqui no estádio Beira-Rio. Olha só o que o Antony disse. Estás feliz no Internacional ou achas que poderia ter mais minutagem em outro clube, de repente, em 2026? Cara, entrar para jogar com o Inter é sempre um sonho. Eu tô 15 anos aqui, né, vou completar 16 esse ano, não é à toa, não caiu do céu, né, eu construí tudo isso. Acho que não consigo lembrar de ninguém agora na mente que teve tanto tempo dentro de um clube e fez essa transição. Acho que na história recente também não me recordo. Então é evidente que carrega muita pressão, muita responsabilidade, né? Como vocês falam, eu sou da aldeia, então tenho essa questão familiar também que vive esse contexto do futebol gaúcho. E como tu comentou, ano passado foi um momento de altos e baixos, natural para quem, né, era a segunda temporada, primeira como titular, né, jogando mais 50% dos jogos, com uma responsabilidade diferente. Não esperava nada diferente em relação à pressão, jogo num clube do primeiro patamar do futebol brasileiro, então é evidente que isso carrega muita responsabilidade. Me preparei para isso, como eu falei, é natural que houvesse essa oscilação, mas eu em nenhum momento deixei de buscar o meu melhor, deixei de praticar com excelência, de buscar excelência. Eu acho que não tem nada a mais para fazer, minimizar os erros, e é isso que eu tenho buscado, né? É só isso que vai garantir mais espaço dentro do clube para mim. E é natural. Eu acho que ano passado a reta final foi um momento diferente, né? Ninguém queria estar passando aquilo ali, vivendo aquilo ali. É um contexto difícil, acho que tem que servir de aprendizado, mas fica lá em 2025, esse é um novo ano. E eu vejo esse jogo de hoje, né, como algo fundamental para essa virada de página, independente se é time alternativo ou não. Cara, é o Inter que está entrando em campo, acabei de falar, não importa o CPF, tem um CNPJ, e o clube merece muito mais do que uma carreira individual, né, em jogo. O que vale é o clube, e a gente está aqui para defender os interesses do clube, para dar o nosso melhor. E acho que é isso que importa e isso que fica do jogo de hoje. Aí o Antony, goleiro do Inter, que será titular até o retorno do Rocher e do time titular do Inter como um todo. Então é bem possível que essas primeiras rodadas serão aí com o Antony mesmo no gol, e o Rocher deve voltar um jogo antes do Grenal, na 4ª rodada, ou até no Clássico Grenal, na 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, tá?
Gente, deixa eu falar aqui sobre algumas informações importantes também que vieram antes da bola rolar. O Inter emitiu uma nota confirmando a situação envolvendo a sua patrocinadora master, a Alfa, tá? O Inter colocou na nota que já iniciou o processo de rescisão contratual com a sua patrocinadora master, que tinha um contrato com o Inter fechado por 3 temporadas, pagando 50 milhões ano, e o Inter, por um não pagamento já no final do ano passado, que depois foi quitado, mas a persistência de novos atrasos no mês de dezembro e de janeiro, o Inter notificou que estava rescindindo o contrato com a Alfa, e o Inter, inclusive, na nota diz que, por meio do seu departamento jurídico, já está na negociação para obtenção de valores que a Alfa deve ao Inter e também a correspondente indenização pela rescisão contratual que partiu do Inter, mas que veio pelo não pagamento, pela inadimplência por parte da patrocinadora master. E o Inter ainda revela que está em negociações para trazer uma nova patrocinadora master. O que eu tenho de informação, tá, gente? O Inter admite que é difícil trazer uma patrocinadora master pelos mesmos 50 milhões que a Alfa pagava ao clube, mas está tentando fazer isso. A prioridade é uma patrocinadora master que pague 50 milhões ou um valor maior se conseguir um grande contrato. Mas não se surpreendam se a patrocinadora master que o Inter fechar for por um valor menor do que os 50 milhões de reais ano da Alfa. Repito, o Inter está tentando isso, mas talvez não aconteça, tá? É o que o Inter está trabalhando para conseguir já nas próximas semanas anunciar o seu patrocinador master, tá? E 2 informações de mercado que surgiram hoje, tá? De 2 nomes que já interessaram o Inter em outros momentos. Rodrigo Becão, zagueiro de 29 anos do Fenerbahçe da Turquia, e o Alejandro, atacante que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024 jogando pelo Vitória da Bahia, que já passou pelo Bragantino, enfim, por outros clubes e que está no CSKA Moscou da Rússia. Esses 2 nomes têm negociações em andamento, informação que foi trazida primeiro lá pelo pessoal da ESPN no centro do país. São 2 nomes que já negociaram com o Inter ano passado, tá? A informação é que o Rodrigo Becão foi oferecido ao Inter e aí o Inter começou uma conversa para quem sabe conseguir um empréstimo, e o Alejandro é um nome que o Inter sim foi atrás, que já tinha ido atrás em 2025. Vocês vão lembrar, a gente tinha informado aqui no canal que o Alejandro era um sonho da direção do Internacional. Vamos ver se o Inter vai conseguir fechar essas negociações. O Vitor Grumber, que está substituindo o presidente Alessandro Barcelos enquanto ele está lá na Europa com a CBF, num evento a convite do Samir Chaud, presidente da CBF. O Vitor Grumber, que é vice-presidente do Inter, né, mas está nesse momento substituindo o presidente no cargo, ele deu uma entrevista antes da bola rolar aqui no estádio Beira-Rio. Em uma dessas respostas da entrevista, ele até disse que o Inter não tem pressa, tá? E aí o torcedor ficou já um pouco incomodado, porque, pô, como não tem pressa? O Campeonato Brasileiro começa no final do mês de janeiro, tu não tem pressa para anunciar os reforços como? De que forma que tu não vai ter pressa? Mas o Vitor Grumber deixou claro que não vai dar um prazo para anunciar reforços, por exemplo, antes da estreia do Inter no Campeonato Brasileiro, que o Inter está trabalhando forte, que o Inter vai trazer reforços, que não vai ter uma grande reformulação de saídas. Ele disse que ele corroborou muito e citou que o Fabinho Soldado disse, o novo executivo do Inter, na sua entrevista coletiva de chegada, algumas semanas atrás, que não tem como mudar 80% ou 100% do grupo. Então muita gente vai ficar, mas vai sim ter reforço, vão ter chegadas, mas que não dá para precisar quando, e não dava para prometer. Mas ele chegou a dizer que não temos pressa, e isso pegou muito mal. Mas foi o que disse o dirigente do Internacional, que não quis entrar em relação a nomes de reforços que pudessem chegar ao Inter, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar do Colorado por aqui. Grande beijo, um abraço e até a próxima.